Alô, alô, som. Alô, som, som. Alô, som. Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam me ouvindo. Escrevam aí, por favor, se estão me ouvindo, porque não sei por que era para o YouTube esperar, mas ele entrou antes do momento aqui. Não sei se eu apertei algum botão antes, mas começou a entrar antes. Vocês escrevam aí, por favor, se estão ouvindo, se está tudo tranquilo. Shalom, shalom para todos. Shalom. Amós Moraes falou sim, né? Sim, o que? Estão ouvindo? Sim, maravilha. Não sei porque o YouTube aqui, ele já começou, já... Geralmente eu tenho que clicar um botãozinho. Pô, quando eu cliquei no OBS, ele já entrou direto. Então sejam bem-vindos todos vocês para... essa live do lançamento do livro que nós estamos lançando hoje. Eu cumprimento todos vocês, desculpem aí, né? Vocês devem ter me visto mudo, mas eu agradeço a presença de todos vocês. Quem não está inscrito no canal, que possa se inscrever em nosso canal para sempre ficar atento às novidades e que você possa compartilhar também esta live nas redes sociais. Então nos ajudem a divulgar essa mensagem compartilhando nas redes sociais. E nós vamos falar hoje sobre o lançamento do novo livro que eu escrevi, Origens Aramaicas do Novo Testamento. Eu podia simplesmente lançar e acabou, mas eu quis fazer uma live para explicar algumas coisas do livro, algumas curiosidades, algumas coisas assim interessantes. E no final da live eu vou mostrar até como você adquirir esse livro com 31% de desconto. Todo mundo gosta de desconto, então eu vou mostrar uma forma que você consegue comprar com cupom e alguma coisa que você vai conseguir ter um cupom de desconto para comprar o livro, ok? Bem, o livro, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aí está a capa do livro Origens Aramaicas do Novo Testamento. Esse é o nosso novo livro e nós estamos muito felizes de lançá-lo. Estamos muito felizes por esse novo lançamento. Ontem fizemos um lançamento na nossa congregação, um lançamento que foi de forma física, né? Com todos os irmãos da congregação, e hoje nós estamos fazendo esse lançamento online. Eu agradeço aí, fico muito feliz com a participação de todos, ok? Bem, esse novo livro eu gostaria de falar sobre algumas coisas dele,
Mas primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso ministério e como surgiu esse livro e como surgirão outros trabalhos que nós estamos fazendo, que nós estamos escrevendo. Vou falar rapidamente sobre o nosso ministério para você até entender o contexto em que este livro está sendo lançado. O nosso ministério, ele nasceu de um chamado do Eterno para que nós pregássemos uma mensagem de retorno às veredas antigas. Um resgate da mensagem original do nosso Salvador Yeshua e de seus discípulos. Uma mensagem que é tão linda e poderosa, mas que, infelizmente, ela foi deturpada ao longo dos séculos. A mensagem de Yeshua, ela foi distorcida e muitas heresias foram sendo adicionadas aos seus ensinamentos, e hoje nós verificamos que aquilo que Yeshua de fato ensinou muitas vezes está totalmente diferente daquilo que as pessoas ensinam. As pessoas usam o nome do Salvador, mas muitas vezes lançando uma série de heresias que qualquer um percebe que aquilo que está escrito, aquilo que ele ensinou e aquilo que é pregado hoje, muitas vezes é uma distância tão grande quanto a distância entre os céus e a terra. Então nós tivemos um chamado do Eterno para voltarmos às veredas antigas, voltarmos ao estudo das Escrituras no contexto original, apresentando de fato o verdadeiro Yeshua, e não o Yeshua, o Salvador fake, que foi fabricado e deturpado por várias religiões e denominações. E esse chamado tem a ver com o momento em que eu e você estamos vivendo, que nós estamos vivendo momentos do fim dos tempos. E nesse fim dos tempos, as trevas cada vez avançam com mais intensidade. Porém, a luz da verdade, ela há de brilhar de uma maneira muito mais poderosa. Vejam, nós sabemos que a luz, ela sempre vencerá as trevas. Você chega no seu quarto à noite escuro, seu quarto está todo escuro. O que você faz? Você acende a luz. Pronto. Quando você acendeu a luz, as trevas desaparecem. Para vencer as trevas, é muito simples. Acenda a luz. E da mesma maneira que você faz isso no seu quarto, nos últimos tempos em que a apostasia ela aumenta, o Eterno, ele nos chamou, todos nós, para sermos luz. E uma luz que há de colocar fim às trevas. E aí sim chegará a era messiânica. E nós sabemos que a verdade do Eterno é a sua palavra, porque a sua palavra é chamada de luz. Terrilim, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ela é comparada à luz. Então o nosso objetivo é resgatar os verdadeiros ensinamentos de Yeshua HaMashiach e dos seus discípulos no contexto verdadeiro, no contexto original judaico e não no contexto greco-romano. Porque tanto Yeshua quanto os seus discípulos, eles não fundaram uma nova religião. Eles eram judeus e os seus ensinamentos eram judaicos. Porém, por diversas razões históricas, o cristianismo foi fundado como uma religião divorciada das suas raízes judaicas. E aí que entraram as heresias. Coloco aí no slide para vocês um livro em inglês cuja tradução
né, é como o movimento de Yeshua se tornou, né, de Cristo ao cristianismo. Deixa eu traduzir aqui. De Cristo ao cristianismo, como o movimento de Jesus se tornou a igreja em menos de um século. Então esse livro é um livro que fala que o movimento de Cristo, no caso de Yeshua, em menos de um século, ele foi transformado. Esse livro diz que o movimento de Yeshua, o movimento original, era um movimento localizado em Israel, era um movimento etnicamente judaico. Os seus participantes falavam aramaico em público e também em hebraico quando liam as escrituras. Os seus participantes adoravam nas sinagogas no Shabat. O seu líder, Yeshua, e os seus seguidores celebravam Pêssar, e o movimento não tinha um nome específico. Percebam, meus irmãos, um autor cristão, aquele livro que eu botei na tela é um autor cristão, escrevendo que o movimento original de Yeshua era um movimento em Israel, um movimento judaico, eles falavam aramaico e hebraico, guardavam o Shabat na sinagoga, faziam Pêssar e também as demais festas, e não tinha um nome específico, não tinha nome cristianismo ou nenhuma denominação. Voltando aí na tela, esse é o diagnóstico do movimento original de Yeshua. Porém, o que acontece? A partir de Inácio de Antioquia e outros gentios que foram adentrando, o movimento de Yeshua, ele se transforma. E aí esse livro que eu mostrei para vocês mostra que em menos de um século o cristianismo surge como uma nova religião. Ou seja, aparece uma nova religião diferente de Yeshua, e essa nova religião, ela tem as seguintes características. Ela existe fora de Israel, no mundo romano. A sua vida não está mais centrada nas sinagogas, e sim nas igrejas. Os seus membros são predominantemente gentios. A língua primária é o grego. Os membros, eles fazem a Eucaristia no domingo. Os líderes desse movimento são chamados de bispos. E os seus membros são chamados de cristãos. Meus irmãos, se você comparar a primeira tela que eu coloquei com essa segunda tela, nós percebemos de uma forma muito clara que o movimento de Yeshua mudou totalmente em menos de um século. A realidade mudou. Uma nova religião surgiu. E o nosso objetivo do nosso ministério, o nosso ministério tem por objetivo resgatar a verdade do ensinamento original de Yeshua HaMashiach e dos seus discípulos. E o Eterno está trazendo a verdade não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas estão despertando para a verdade. Antes da pandemia, eu estive em um congresso na Colômbia, em Bogotá, que havia pessoas de mais de 40 nações em que estavam e tinham, na verdade, assimilado a mensagem da verdade. E pelas nossas redes sociais, YouTube, etc., nós já atingimos pessoas em mais de 100 países. Ou seja, o Eterno está despertando pessoas no mundo inteiro. O fenômeno que nós estamos tratando aqui no Brasil não é algo só nosso, não é algo meu. Não, nós somos apenas a ponta de um iceberg de uma verdade que o Eterno, nesse fim dos tempos, ele está levando a muitas pessoas para restaurar o ensinamento original de Yeshua e de seus discípulos. E neste trabalho de restauração das veredas antigas,
nós lançamos alguns livros da esquerda para a direita. O livro Judaísmo Nazareno, na sua primeira edição. Depois, no meio aí, está a segunda edição. E na direita, a última, a terceira edição do livro. O livro sempre foi aumentando e sendo aperfeiçoado com o tempo. Na verdade, eu tinha que fazer até uma quarta edição, que eu queria botar muitas coisas novas ainda, muitas novidades. Nesse livro, nós trouxemos muitas coisas importantíssimas da verdade do Eterno, muitas coisas que foram ocultadas. Mais recentemente, nós lançamos Peshita, os evangelhos aramaicos de Yeshua, que nós trouxemos os ensinamentos de Yeshua no original aramaico. É uma versão bilíngue, tanto em aramaico quanto em português, com algumas anotações. E o objetivo desse livro, qual foi? Foi trazer justamente aquilo que Yeshua verdadeiramente ensinou. Esse foi o nosso objetivo, de trazer a mensagem límpida, a mensagem pura de Yeshua HaMashiach. E esse livro, Baruch Hashem, eu estava até olhando hoje, né, no Amazon, ele é um livro que todo mundo que comprou o livro deu 5 estrelas, que é o máximo da nota, né? Fiquei feliz de saber que todo mundo que adquiriu o livro, todos no Amazon, sem exceção, deram a nota máxima ao livro. Eu fiquei feliz porque o pessoal está gostando e, obviamente, o mérito não é meu. O mérito é do Eterno, porque a verdade é dele. Nós somos apenas um meio de divulgar essa verdade. Um livro que impactou muitas pessoas. E digo mais para vocês. Nós já estamos na reta final para que no início do ano que vem, nos primeiros meses, nós lancemos a Peshita completa. Toda a Brit Hadashah, todo o Novo Testamento, a tradução, notas explicativas. Atualmente já tem mais de 5.500 notas explicativas. Então, esse livro vai impactar muito, tenho certeza, porque é a verdade do Eterno que chegou para brilhar. E eu fico muito feliz com todas essas coisas maravilhosas. E hoje nós estamos lançando Origens Aramaicas do Novo Testamento. Por que surgiu esse livro? Esse livro eu estou apresentando provas históricas de que o Novo Testamento foi escrito originariamente em aramaico e não em grego. No Peshita, que eu voltei aí na tela, eu fiz uma introdução explicando sobre a origem aramaica. Eu cheguei sim a fazer uma introdução. Mas nesse livro eu quis trazer um material novo, muitas coisas importantíssimas, provando cabalmente que o Novo Testamento original, ele não foi escrito em grego, como ensina a Igreja Católica e, posteriormente, a Igreja Protestante. E sim, o escrito original está em aramaico e nós trazemos contundentes provas históricas, provas documentais, através de manuscritos e também da própria tradição oriental dos discípulos de Yeshua. Yeshua, o nosso Mashiach, ele veio como judeu e ele continua sendo judeu. Os ensinamentos de Yeshua são ensinamentos judaicos. Ele veio como judeu, continua como judeu, os seus ensinamentos são judaicos. E por que o Novo Testamento aramaico incomoda muita gente? Porque um Messias judeu que traz ensinamentos judaicos, os ensinamentos judaicos derrubam
a teologia da Igreja Católica. E terminam também por derrubar não tudo, mas muita coisa do próprio protestantismo. Então o Messias judeu incomoda muita gente. Incomoda a Igreja Católica, que os seus dogmas vão cair por terra, a Babilônia vai cair, e muita coisa do protestantismo, não tudo, mas muita coisa vai cair por terra também. E já que quem tem o poder religioso não quer perder o poder religioso, um Cristo greco-romano é interessante para essas pessoas. Para não perder o poder, é importante manter um Novo Testamento grego para abalizar um pensamento grego das Escrituras que endossam a teologia católica e a teologia protestante. Por mais que muitos católicos e protestantes digam, não, o Salvador era judeu. Eles dizem que o Salvador era judeu, mas interpretam os seus ensinamentos à luz da filosofia grega, da cultura grega, algo que não tem o menor cabimento. Então vejam, se você admite que o Mashiach e os seus discípulos eram judeus, você facilmente enxergará que o Novo Testamento não foi escrito em grego. Se eles são judeus, não foi escrito em grego. E você enxergará que Yeshua veio e ele continua hoje sendo judeu. Sadoc, ele está nos céus. Ele continua sendo judeu? Sim. Pegue, não importa a tua versão bíblica. O que eu vou falar agora está em qualquer Bíblia. Pegue Apocalipse 5:5. Eu vou fazer a minha tradução do aramaico, mas o que eu vou falar vai estar em qualquer tradução. Apocalipse 5:5, 5:5. E um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Yehudá, o leão da tribo de Judá, a raiz de David, ele abrirá o livro e os seus selos. É uma referência a Yeshua. Yeshua abrirá o livro, ele abrirá os selos, e ele é chamado o quê? O leão do Partenon grego? Ele é chamado de leão da Grécia? Ele é chamado de leão de Roma? Ele é chamado de leão da Babilônia? Não! Ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Então, se ele é o leão da tribo de Judá, até Apocalipse quer mostrar que ele nos céus, é chamado de o leão da tribo de Judá. Ou seja, ele nunca perdeu a sua judaicidade e os seus ensinamentos só podem ser compreendidos no contexto judaico. Conclusão, Yeshua e seus discípulos eram judeus e eles não produziram um Novo Testamento, os discípulos não produziram um Novo Testamento grego, e sim aramaico, que era a língua principal dos judeus no primeiro século. Vou fazer uma brincadeira aqui e agora eu já vou entrar no livro de fato. Vamos desenhar, né? O pessoal fala, vamos desenhar. Por que o Novo Testamento aramaico incomoda muita gente? Essa imagem aí ela revela por quê. Por que incomoda muita gente? O da esquerda, o sujeito da esquerda, é o Jesus greco-romano, é o Jesus pintado pelo Novo Testamento grego. E da direita nós temos alguém representando o verdadeiro, que é judeu. Ali ele está lendo o quê? A Torá. Ele está com um talit na cabeça. Ele está onde? Ele está numa sinagoga. E se ele está lendo a Torá aí, ele está lendo em hebraico. Se ele estiver lendo o Targum, por exemplo, ele estará lendo em aramaico. Então, vejam, meus irmãos,
essa própria imagem aí, ela já indica a diferença do Salvador pintado pela cultura greco-romana, pelo Novo Testamento grego, daquele original Yeshua que era judeu. Então, no livro de hoje, né, o livro que eu estou lançando, o que trata o livro? Fazer uma introdução sobre o nosso ministério, sobre algumas coisas, mas agora eu quero fazer um breve resumo, vou resumir o livro. Você vai ter um resumo do livro sem dar muito spoiler, né? Sem dar muito spoiler, mas só para você entender o que eu vou tratar no livro, né? O que tem o livro? O livro é para mostrar provas históricas, documentais e da tradição oriental de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico e não em grego. Então, eu não quero dar muito spoiler, né? Que o livro você vai ler, mas eu quero falar sobre alguns aspectos. No livro eu começo a mostrar o quê? Que o povo de Israel, você sabe que foi para o exílio assírio e o exílio babilônico. O reino do norte foi para o exílio assírio, o reino do sul para o exílio babilônico, e lá eles foram assimilados. Quando Israel voltou do cativeiro babilônico, a língua da Babilônia era o aramaico. Quando Israel voltou do cativeiro babilônico, os judeus, aquela nova geração, estava falando aramaico. Então a língua dos judeus é hebraico. Eles foram para a Babilônia e lá a língua era o aramaico. A nova geração começou desde criancinha a falar o quê? Aramaico. Quando eles voltaram para Israel, a maioria da população só sabia aramaico e uma parcela menor também sabia hebraico. Isso é comprovado no próprio livro de Neemias, Neemias capítulo 13, versos 23 e 24, esses textos dizem que os judeus não podiam mais compreender a língua hebraica, né? Eles não conseguiam mais compreender a língua hebraica quando voltaram do cativeiro. Alguns sabiam hebraico ainda? Sim, é claro que sim, mas a língua que dominava Israel, a língua predominante, era o aramaico. Então a própria Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica, ela fala que o aramaico se tornou a língua predominante dos judeus em Israel no primeiro século. Quer dizer, foi até antes do primeiro século, tá? Mas no primeiro século, quando Yeshua estava lá, era o aramaico. O aramaico ficou forte desde o retorno do cativeiro babilônico. O aramaico prevaleceu desde o retorno do cativeiro babilônico. Mas no primeiro século, que é o que interessa pra gente, na época de Yeshua, a própria enciclopédia judaica diz que o aramaico era a língua padrão, predominante, e o hebraico também era falado, mas em uma menor escala. E muitas pessoas acham que somente o hebraico é uma língua sagrada. Muita gente fala, o aramaico não é língua sagrada, mas isso é um erro. Existe na Torá porção de uma palavra em aramaico. Existem nos profetas textos em aramaico e nos escritos também textos em aramaico. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes: Torá, Nevim, profetas e Ketuvim, escritos. Nessas 3 seções da Bíblia hebraica há coisas em aramaico, que eu mostro no livro. Razão pela qual os rabinos dizem que o aramaico também é uma língua sagrada. Muita gente pensa que o aramaico não é língua sagrada, é sim, né? Tanto é, vou até dar um exemplo, né? Eu tô aqui, toda essa coleção aqui na cor vinho, né? Até lá embaixo. Isso é o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah.
Os cabalistas consideram um livro que? Sagrado. E o Zohar está escrito em quê? Só abrir aqui. Está escrito em aramaico. Está escrito em aramaico. Então a obra cabalística principal está em aramaico. O Targum está em aramaico. A parte da Mishnah em aramaico, da Guemará. Há muitos midrashim em aramaico. No próprio Sidur existem orações que são o quê? Em aramaico. Ok? A própria oração famosíssima, o Kadish, está em qualquer Sidur, ao Kadish está o quê? Em aramaico. Então o aramaico se tornou a língua predominante dos judeus. Eu creio que Yeshua falava hebraico também, mas a língua popular era o aramaico. E eu mostro no livro que na própria Guemará, os rabinos atestam que no primeiro século o aramaico siríaco era falado na Galileia. Porque tem muita gente que me questiona, Tzadok, Peshita é aramaico siríaco, isso não tem nada a ver com a Galileia. Meu irmão, eu vou mostrar a Guemará no livro, apontando que o aramaico siríaco era falado na Galileia, sim. É claro que as línguas, meus irmãos, elas possuem nuances. Por exemplo, nós falamos português aqui no Brasil, mas quando você vai para Portugal, é a mesma língua, mas você sente que o português tem um sotaque diferente. O português de Portugal tem um sotaque diferente. Você vai, por exemplo, em Moçambique, eles falam português, né? Na Operação Talmidim, eu tenho aluno de Moçambique. Nós nos entendemos perfeitamente, mas existe um sotaque. Então, o sotaque é algo normal. É a mesma coisa o inglês americano, o inglês britânico, o inglês na Austrália. Tudo é inglês, mas, obviamente, existe um sotaque, existe alguma nuance. Até no Brasil mesmo, né? Às vezes, nós cariocas falamos de um jeito, o nordestino tem um sotaquezinho diferente, às vezes tem alguma coisa tanto aqui. Isso é normal, mas a língua era o aramaico e até o siríaco, como diz a Guemará. E você vai ver no livro que a língua grega, ela não era usada pelos judeus em Israel de forma ampla. Poucos judeus falavam grego. Isso daí que ensinam no seminário, muitas pessoas falavam grego no primeiro século em Israel. Havia pessoas que falavam grego? Sim. Porém, era uma escala muito menor. E por quê? Eu vou citar no livro, né? Vou dar um spoiler aqui rapidinho. O livro fala que aquele sujeito que ensina grego ao seu filho deve ser amaldiçoado, tal como quem cria porcos. Porque porco, na cultura judaica, pela Torá, é um animal impuro. Então, os rabinos dizem, quem ensina grego ao filho é tão amaldiçoado como quem cria porcos. Ou seja, é algo ruim. Por que os judeus não queriam aprender grego no primeiro século? Por uma razão. Israel tinha sido dominado, você sabe a história de Israel, por Antíoco Epifânio, que introduziu o helenismo em Israel. Mais ou menos uns 160 anos, 165 anos antes de Yeshua. Introduziu o helenismo, idolatria, adoração aos deuses gregos, Olimpíadas. As pessoas faziam exercícios nuas em Jerusalém. As pessoas começaram a sacrificar porcos, o que não podia. As pessoas abandonaram o eterno para servir aos deuses gregos. E aí os judeus eles tomaram o poder, que você sabe que deu origem à festa de Hanukkah. Então, a cultura grega e a língua grega, na cabeça de um judeu zeloso, é a língua do inimigo. É a língua em que o sujeito pregava Zeus, pregava os deuses gregos, pregava idolatria, pregava feitiçaria. O grego está associado à cultura grega, em que os homens faziam exercícios nus
em Jerusalém. O grego era a língua do inimigo que trucidou muitos judeus. Muitos judeus foram dizimados pela cultura grega, matavam. O livro de Macabeus falam que mulheres... Meu irmão, eu tô com uma filhinha aí que está fazendo hoje 4 meses de vida, 4 meses hoje. Os helenistas pegavam os bebês judeus recém-nascidos e arremessavam da montanha na frente do pai e da mãe. Meu irmão, tô com a minha filhinha bebê aqui em casa. Imagina você ver teu filho recém-nascido, o grego pega teu filho e arremessa da montanha e teu filho esborracha e morre na sua frente. Meu Deus, fiquei até todo arrepiado que eu não consigo nem imaginar isso com a minha filha. Mas os judeus sofreram isso na mão dos gregos, nas mãos dos helenistas, e que impunham na marra para você adorar Zeus, para você adorar os deuses gregos. Agora você imagina que um pai que perdeu uma filha vai querer aprender grego, que é a língua do inimigo, que é a língua do apóstata, que é a língua do camarada que está trucidando o seu povo? Então o grego era visto como algo ruim. O grego, as pessoas tinham uma aversão. Poucos sabiam. Por exemplo, quem mantinha relações diplomáticas, né? Você vai fazer comércio no exterior, tudo bem, você até falava grego para poder comprar, vender. Né? Agora, né? Você é comerciante, tal como hoje o sujeito fala inglês, o sujeito aprendia grego para fazer comércio. Só para isso, mas o povo em si, ele tinha horror ao helenismo, ele tinha horror à língua grega, a língua que matou teu filho, matou teu pai, matou tua família, a língua que te obrigou a cultuar Zeus e aos ídolos. Então, nós mostramos isso no livro. Então, os escritores da Nova Aliança, do Novo Testamento, eles eram judeus zelosos, tinham horror à língua grega, e eles escreveram em aramaico a Nova Aliança, o Novo Testamento. Por quê? Porque o público-alvo era judeu. Paulo fala, o evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu e depois para o gentio. Então, se primeiro é para o judeu, eu tenho que escrever o Novo Testamento na língua do judeu. E qual era a língua dos judeus? O aramaico. E no livro eu mostro essas provas. Então, repito, se eu quero pregar o evangelho para judeu, eu tenho que escrever numa língua que o judeu entenda. E essa língua era o aramaico. Agora, até mesmo o gentio. Todo mundo se lembra que Paulo estava indo lá prender os discípulos na estrada de Damasco. Todo mundo se lembra dessa história em Atos. Fala que Damasco havia uma comunidade de discípulos de Yeshua. Meu irmão, Damasco fica na Síria. Ou seja, havia judeus, mas havia também o quê? Gentios. Qual era a língua da Síria? Aramaico. O que eu quero dizer para vocês, eu provo no livro, que todos os povos circunvizinhos a Israel, até mesmo os gentios vizinhos de Israel, os gentios vizinhos eram de países que falavam o quê? Aramaico. Então o Novo Testamento aramaico beneficia o judeu, mas também beneficia o gentio dos povos circunvizinhos que também falavam aramaico. Não tem cabimento escrever um Novo Testamento grego para evangelizar judeu que não lê grego. Meu irmão, olha só que loucura. O pessoal diz assim, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas como que você vai dar o Novo Testamento grego para os judeus se eles não liam grego? Estão entendendo? Não tem cabimento nenhum você escrever um negócio para um público-alvo que não entende aquilo que está escrito. Então tinha que escrever em aramaico. Aí muitas pessoas falam, Sadoc, mas Corinto ficava na Grécia.
Então Paulo tinha que escrever em grego para os coríntios, porque Corinto ficava na Grécia. Se ficava na Grécia, então, obviamente, ele tinha que escrever em grego. Meu irmão, eu já fui em Corinto. Nas ruínas de Corinto, você acha até um desenho lá. Eu achei por acaso, né? Ironia do destino, com certeza até no guiando. Andando lá nas ruínas em Corinto, eu vi uma menorá. Uma menorá. O que eu quero mostrar para vocês agora? Havia comunidade judaica em Corinto. A língua de Corinto era o grego? Sim, mas havia comunidade judaica em Corinto. Havia comunidade judaica em Roma. Havia comunidade judaica na Espanha, no Egito, na Babilônia. Até a comunidade judaica na Índia. Havia comunidade judaica na Índia e até na China. Até na China havia. Mas a questão é, a língua dos judeus na diáspora era o aramaico. Então, se o sujeito nascesse na China, a língua dele de ser judeu era o aramaico, e ele ia aprender chinês, porque ele nasceu na China. Se ele nascesse, por exemplo, na Índia, ele ia falar aramaico, porque ele era judeu, e a língua do local, que era a língua da Índia. Se o sujeito nasceu em Corinto, por ser judeu, ele fala aramaico, mas ele ia aprender também o grego, que era a língua o quê? Local. Tal como Roma. Roma, qual era a língua oficial de Roma? Muita gente acha que era o grego. Não! A língua oficial de Roma era o latim. Então Paulo escreveu Romanos em latim? Não! Ele está escrevendo para judeus. E aí ele vai escrever na língua dos judeus na diáspora, que era o aramaico. Vou dar um exemplo aqui só para você entender e não vai ter dúvidas nenhuma. Eu sou brasileiro, ok? Eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Eu vou escrever um e-mail para ele ou uma carta em quê? Em inglês? Não, se ele é brasileiro, eu vou escrever em português. Eu tenho brasileiro, eu já estudei italiano, né? Então eu sei alguma coisa de italiano, mas eu conheço gente que mora na Itália. Brasileiro. Eu vou escrever para um brasileiro que mora na Itália em italiano? Não. Se ele é brasileiro, eu vou escrever em português. Então, o que eu quero dizer? Eu, por ser brasileiro, quando eu me comunico com um brasileiro, não importa se o camarada mora na China, na Itália, na Suíça, na Alemanha, na África, a gente vai falar em português. Era a mesma coisa Paulo. Paulo e os discípulos, eles mandaram cartas para tudo quanto é canto, né? Claro, não é tudo quanto é canto, mas vários lugares. Então, Paulo não ia escrever Romanos em latim, que era a língua de Roma. Para Coríntios, ele ia escrever em grego? Não. Ele escreveu tudo. Ele escreveu em aramaico, porque era a língua dos judeus na diáspora. Tal como um brasileiro que mora na Alemanha, ele pode até falar alemão, mas ele sabe português também. Eu tô vendo que tem gente aí que tá comprando livro. Meu povo, se você quiser pagar mais barato, espera o final da live que eu vou dar o caminho das pedras, né? Eu até já falei, né? Tem gente que tá ansioso. Espera um pouquinho que, né? Depois eu vou dar um cupom aqui para você pagar ainda mais barato. Então no livro, eu tô dando aqui um resumo do livro, eu trato dessas coisas, eu mostro que a tradição cristã, até cristã, muita gente fala, Tzadok, você tá vendendo aí essa ideia de judeu, você quer vender o seu peixe, digamos assim, você tá querendo trazer provas apenas judaicas. Não, no meu livro eu entro na patrística oriental, mostrando que até os cristãos orientais, eles falavam que o Novo Testamento original foi escrito em aramaico e não em grego. Até cristãos do Oriente falavam isso, ok? Porque alguém pode falar, Tzadok, você é judeu, quer, né, defender aí o povo de Israel.
Não, mas até quem é cristão do Oriente falava que o Novo Testamento foi escrito em aramaico e não em grego. A própria tradição cristã fala que o Novo Testamento, a Nova Aliança, foi escrita nos tempos do rei Abigar de Edessa, que era nos tempos apostólicos. Há um capítulo do livro, que eu amei escrever esse capítulo, sobre a história do rei Abigar de Edessa. E você vai ver aí como que o aramaico... Você vai ver, a história é linda, eu não quero dar spoiler, mas o contato, a carta do rei Abigar, isso, olha só, o rei Abigar manda uma carta para Yeshua, em aramaico, Yeshua responde a carta em aramaico, aí depois Yeshua morre, ressuscita, ascende os céus, e aí tem uma historinha verdadeira, né? Tô falando historinha aí, mas no diminutivo carinhoso, né? Historinha não é mentira, não, uma historinha linda. E você vai ver o que aconteceu com o rei Abigar, e você vai ver a origem do Novo Testamento aramaico nos tempos do rei Abigar. Nesse livro, eu mostro também aquele manuscrito da Biblioteca do Vaticano, aquele manuscrito que era secreto, hoje em dia não é mais secreto, né? Mas que data do ano 78 depois de Yeshua. É um manuscrito que várias vezes eu citei esse manuscrito, no livro eu coloco a foto. Eu coloco a foto do documento em aramaico, do livro, e eu faço a tradução, né? Então esse manuscrito que era secreto do Vaticano, que depois eu cheguei e divulguei, aí todo mundo, poxa, eu quero esse manuscrito, eu quero essa prova. Nesse livro, eu coloquei a foto, botei aramaico, botei a tradução, e aí você vai ver ali a origem realmente aramaica. No livro eu mostro várias provas, por exemplo, várias provas da origem aramaica. Por exemplo, a primeira harmonia dos evangelhos, que é o conhecido como Diatessaron, do Tassiano, ele escreveu uma harmonia em aramaico, pegando manuscritos o quê? Gregos? Não, aramaico. Aí eu vou contar a história do Diatessaron e mostrando como Diatessaron, isso é uma das provas da originalidade do aramaico. Eu vou mostrar aí Egésipo. Egésipo era um judeu nazareno, judeu que é a primeira geração depois dos emissários, depois dos apóstolos. Ele é da primeira geração. Viveu entre o ano 110 e 180. Egésipo, que é a primeira geração depois dos apóstolos, ele fala que o Novo Testamento original estava escrito em siríaco, aramaico siríaco. Meu irmão, a primeira geração dos apóstolos. O rei Abigar, que eu falei, é da geração dos apóstolos, ok? Você vai ver que eu vou mostrar o documento do Vaticano, que é do ano 78 depois de Yeshua. Eu vou mostrar a história do rei Abigar, que é na época dos apóstolos. Aí depois eu vou para a primeira geração depois dos apóstolos, que é o Egésipo, ele falando que o original não é em grego, e sim o aramaico siríaco. E depois eu tenho capítulos sobre a patrística oriental. Autores que o pessoal às vezes nunca estudou direito. E aí eu vou não falar sobre tudo da vida da pessoa, mas eu vou pegar o que interessa da vida da pessoa sobre a origem aramaica. Por exemplo, Bardaisan. Muitos nunca estudaram sobre Bardaisan, que viveu entre 154 a 222, e ele atesta que o aramaico é o original, Novo Testamento. Aí eu vou entrar na patrística. O Afrahat, muita gente nunca estudou isso, ele viveu entre 270 a 345. Ele atesta, olha, de longa data o Novo Testamento original é aramaico. Efraim, o sírio, que viveu entre 306 a 373, e vários outros. Então nós vamos entrar numa patrística oriental cristã, provando uma parte do livro que eu amei. Eu estou dando aqui só os highlights que você vai ler ali, você vai ler, né? Mas você vai ver as provas, tudo eu boto, meu irmão. Leia a bibliografia do livro, tudo está provado.
eu coloco uma ampla bibliografia, né? Eu tive que ler até o Icelaus em latim, né? O Icelaus em latim para pegar pérolas ali. O livro dele só existe em latim, só em latim. Então tive que pegar e você vai ver eu citando muito o Icelaus, Johannes Icelaus, a obra dele em latim que eu traduzi para botar no livro. É uma obra rara, a obra tem séculos. Você vai ver quanta pérola. Mas um capítulo que eu amei desse livro é o seguinte: os chamados nestorianos, eles na verdade nunca foram nestorianos. Vocês vão ver que eles eram judeus nazarenos. Guardavam Torá, guardavam Shabat, praticavam mandamentos. Vocês vão ver que os nestorianos, tudo isso aqui foi um nome depreciativo. Eles eram judeus zelosos da Torá que guardaram com fidelidade a nova aliança em aramaico. Isso é um capítulo muito interessante que você vai ficar de boca aberta. Você vai falar, caramba, tudo que eu sabia sobre os nestorianos era falso. Eu vou mostrar a prova para vocês, citando o Roth, o William Norton. Vocês vão ficar aí de cabelo em pé, ok? Sobre a verdadeira origem dos nestorianos, que eles não eram nestorianos coisa nenhuma, ok? Depois eu mostro também que várias tradições cristãs posteriores endossam a origem aramaica, a tradição dos jacobitas, dos maronitas, dos cristãos na Índia. E é por isso que o Novo Testamento aramaico é usado até hoje por igrejas cristãs. Eu quis fazer questão de botar a igreja cristã, porque senão o sujeito vai falar que eu quero só defender judaísmo. Não, eu estou mostrando que o cristianismo também defende a origem aramaica. Por exemplo, a igreja do Oriente usa o Novo Testamento aramaico. A igreja assíria usa em aramaico. A igreja ortodoxa siríaca, a igreja maronita, a igreja caldeia, a igreja siríaca, igrejas na China. Tem igreja na China que usa o Novo Testamento aramaico. Tibete, Turquemenistão, ok? Vocês vão ver muito isso. E eu vou falar também sobre os manuscritos. Por que os manuscritos aramaicos são muito melhores do que os gregos? Todo mundo fala, né? Os manuscritos gregos são mais antigos. Meu irmão, os manuscritos gregos são mais completos. Não. Eu vou citar a Bíblia. Tudo que eu falo, aqui eu estou falando, né? Dando aula sem citar fontes. Aqui eu não estou citando fontes. Mas no livro, eu vou, tudo que eu falar, eu vou citar as fontes em notas de rodapé, e aí você vai pro final do livro na bibliografia, que você vai ficar assim, boquiaberto, ok? Você vai ficar boquiaberto de como, de fato, por exemplo, os manuscritos aramaicos são muito melhores. Pessoal, você vai entender por que os manuscritos gregos têm tantos e tantos erros. Eu peguei o maior especialista em crítica textual grega, ele mesmo admite, ele fala, olha, tem muita coisa errada. Olha só, não sou eu que estou falando, ele fala, há 400 mil variantes nos manuscritos gregos. Meu irmão, olha só, há mais de 400 mil variantes nos manuscritos gregos. E ele fala, olha, isso incomoda a gente, isso me incomoda, que eu sou cristão, mas eu tenho que admitir. E aí, quando você vai para o aramaico, você vai ver que não existem essas 400 mil variantes. No livro eu mostro erros do Novo Testamento grego, erro de manuscritos gregos. Meu irmão, eu tô dando aqui só uma pitada, né? Eu tô aqui só dando um couvert. Mas quando você ler o livro, aí você vai ter o banquete completo, ok? Eu tô dando um couvert, uma entrada, como um garçom servindo uma entrada, mas o livro vai ser o banquete completo.
Por fim, vamos começar a falar de din-din, din-din. Né? Todo mundo fala, pô, judeu gosta de dinheiro, vamos falar de din-din, de dinheiro. Né? Todo mundo fica curioso. Vamos lá. Olhem só, meus irmãos. Peraí. Deixa eu te falar uma coisa antes aqui. O preço do livro custa. Calma que você vai pagar mais barato. Senta na cadeira, relaxa que você vai pagar mais barato. O livro custa R$32. R$32. Mas nós estamos no mês de Elul, está chegando o Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Então o que eu fiz? Eu abri mão de ganhar lucro. Né? Na verdade, para falar a verdade, eu não posso contratar que eu não quero ganhar nada, porque é um contrato comercial, não é uma doação. Então botei, sei lá, que eu vou ganhar 3 centavos, 4, nem me lembro, 5 centavos, né? Então, por livro. Então, eu botei um negócio assim só simbólico, porque eu não tinha como botar 0. Se eu pudesse, eu botava 0. Então, o livro custa R$32. Só que nesse período aí, até o final de Sukkot, compra logo. Vou botar aí na tela. Então, cadê? O livro custa R$32. Essa promoção de lançamento, por conta das questões das festas, eu tirei tudo que eu ia ganhar, ficou só centavos aí, e o livro está custando R$25,33. R$25,33. Porém, eu recebi agora, né, esse final de semana, só hoje, foi semana, né, do consumidor, do cliente, dia do cliente, do consumidor, a livraria mandou um cupom para eu dar para o pessoal, para eu dar para vocês, com mais 10%, que daí o livro baixa para R$22,80. Isso eu recebi agora, eu nem estava sabendo que ia ter, eu recebi, mas, né, no final do Shabat que eu vi, né, foi ontem, no final do Shabat, só que é só hoje. Então, só para você entender, hoje, olha lá embaixo, o cupom, hoje você paga R$22,80, é o mais barato. E eu vou te mostrar como pagar mais barato, que você tem que usar o cupom. Hoje é R$22,80. A partir de amanhã, você vai para o meio, fica R$25,33. A partir de amanhã, R$25,33. Quando acabarem os períodos das festas do Eterno, aí vai voltar para o preço normal, que é R$32. Ok? Meu irmão, essa promoção que eu tô falando que é só hoje, eu não tenho nem como botar até amanhã. Como compro o livro? Eu vou mostrar agora, meu irmão. Eu vou mostrar agora como comprar o livro, ok? Eu já vou mostrar já. Mas, sem mais delongas, então, só explicar aqui rapidinho. Eu vou mostrar agora como você vai entrar no site. Mas só para mostrar o seguinte, tem gente que fala, pô, Tzadok, eu quero comprar amanhã. Amanhã você continua com desconto, né? Só para tu entender, hoje você ganha 31%. A partir de amanhã, 21%. E quando acabar as festas bíblicas, aí já não tem nada, ok? Eu fiz tudo, meu irmão. Eu tirei o lucro, tirei tudo aí para abençoar. A gente tá em período de festa, meu irmão, para abençoar. Então, sem mais delongas, como que você compra? Na descrição desse vídeo do YouTube há um link. E eu vou agora mostrar, quando você clica para esse link, o que acontece? Né? O que acontece? Primeiro, deixa eu voltar aí. Escreva aí, cupom leitor10, ok? O código para tu ganhar o desconto é leitor10, anota aí, dá um print ou escreve, não esqueça, leitor10, ok? Então, como que você vai comprar? Olha só, você vai clicar no link, ó, WeClap, ok? Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui para você ver, pronto. Ó, WeClap é o nome da editora, da loja. Você vai clicar no link, vai abrir isso daqui, ó. Vai abrir essa tela, ó. Origens aramaicas do Novo Testamento. Olha aqui o preço lá embaixo, ó. 32, ó. Tá cortado 32, porque eu abri mão do lucro, abri mão de tudo, né? Pra abençoar o povo. Então, aí, ó, 32 está por 25,33. Está por 25,33. Mas se você usar o cupom, como que você usa o cupom? Como que você usa o cupom? Tá vendo um coração?
Tá vendo esse símbolo aqui de certo? Aqui, ó. Ó, clica aqui, ó. Cadê? Clicou. Ué, peraí. Vamos voltar, peraí. Aqui, ó. Desculpe. É que eu tinha que atualizar a página. A minha página estava aberta, eu tinha que atualizar. Tem um coração, tem um carrinho. Carrinho de compras. Você clicou no carrinho. Ó, aí abriu agora, ó. O preço tá R$25,33, ó. Abriu. Aí, cadê? Você vai clicar em... É que eu tô na frente aí da tela. Deixa eu botar aqui mais pra cima pra você... Ué, cadê? Peraí. É que você não tá conseguindo ver, mas... Onde eu estou, a minha tela... Tu não tá, que eu tô em cima do negócio, né? Tá aqui, ó. Origens aramaicas, você vai descendo. Exatamente onde eu estou, mas eu tô tapando o negócio. Tá escrito aqui, deixa eu tentar botar aqui pro lado. Cadê o negócio? Peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, aqui, ó, achei, ó. Ver carrinho. Ok? Ver carrinho. Você vai clicar aqui em ver carrinho. Pronto. Quando você clicar em ver carrinho, deixa eu aumentar a tela aqui para você ver. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Aplicar o cupom. Aplicar cupom. Aí você escreve leitor 10. Aqui, leitor 10. E aplica o cupom. Quando você aplicar o cupom, o que vai acontecer? O preço caiu para R$22,80. O preço caiu para R$22,80, né? Deixa eu botar aqui, ó. R$22,80. E aí você fecha a compra. Né? E acabou. Aí tem que ver o frete. Quanto que é o frete? Depende, né? Cada lugar é um canto, né? Rio de Janeiro é um preço, São Paulo... Aí, isso é Correios, né? São os Correios, né? Isso não sou eu, não é nem a livraria. Isso daí são os Correios, ok? Então, Isso, espero aí que você possa aí usufruir, que você possa gostar, que esse desconto abençoe. E até falar o seguinte. Só vou falar aqui rapidinho, né, que nem todos se enquadram nessa situação, mas aqueles que são meus alunos que estarão comigo na festa de Sukkot, se você não quiser pagar frete, já que você vai estar comigo 7 dias na festa de Sukkot, né? Você vai estar 7 dias comigo na festa de Sukkot, acampando no nosso congresso em Sukkot. Se você não quiser pagar frete, a gente pode até combinar que eu levo e te entrego ali na mão, entendeu? E, né, você fala, pô, Sadoc, né, o frete, eu moro lá no norte, tá puxado, sei lá, porque tem muita gente que tá vindo pro Rio de Janeiro para passar Sukkot com a gente. Então, na Operação Talmidim, a gente pode até combinar, né? Mas aí a gente combina depois, porque aqui a live tem gente que não tá nessa situação, ok? Há muitas pessoas que não estão nessa situação. O link está na descrição do vídeo, tá bom, meus irmãos? O link aí tá na descrição dessa live, ok? Então, teve gente aí até que já achou. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou até colocar aqui eu vou colocar até aqui nesse bate-papo o link, caso alguém não viu, sei lá, ó. Deixa eu colocar aqui no bate-papo. Pronto. Botei no bate-papo aqui o link. Se alguém não achou, pronto. Tá no bate-papo. Então, eu agradeço aí a participação de todos. Lembrando, se você é da Operação Talmidim e vai ficar no nosso congresso acampado em Sukkot, ok? Vai estar conosco. Pô, você vai pagar um frete, já que você vai me encontrar, a gente combina, eu te entrego na mão ali, te dou um abraço, tiro uma foto e a gente, né, nós vamos ficar 7 dias juntos aí em adoração, oração e ensinamentos ao Eterno na festa de Sukkot, ok? Já coloquei aí né, repito, gente, o link tá na descrição do vídeo, já coloquei, tô colocando de novo, tá bom? Então eu agradeço aí a participação de todos, né? Muito obrigado aí por todos, pela paciência. Eu só tive que dar umas pitadinhas sobre o livro, né? Não tive como falar o livro inteiro, né? Claro, mas eu só tive que falar algumas coisinhas, mas o livro tem muita informação, muita, né? Muita. Aqui eu só quis dar um breve gostinho, ok? Então eu queria orar por você,
pela sua família agora, para nós encerrarmos essa live, que nós possamos aí terminar com uma oração. Hashem, nós oramos a Ti, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradeço, Pai, pelo lançamento desse livro, pelo carinho, pela amizade de todas as pessoas que estão presentes aqui nessa live. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido. E eu clamo para que cada pessoa seja abençoada, abençoa a família, Pai. Muitas pessoas estão com problemas na família, parentes que vivem na transgressão, no pecado, famílias que não têm shalom bait, não têm paz no lar, briga de marido e mulher, briga de pais com os filhos, filhos com os pais. Eterno, dê paz nessas famílias. Oramos para que o Sar Shalom, o príncipe da paz, venha repousar e que a tua presença divina esteja acampada na residência e no lar de cada pessoa aqui presente. Oramos também por pessoas porventura enfermas que estão precisando de uma cura. Eterno, estende a tua mão de graça, de misericórdia e cure os enfermos. Não há nada impossível para ti. Basta uma palavra e os enfermos serão curados. Por isso nós clamamos, Hashem, que o Senhor venha de forma sobrenatural a curar todos aqueles que estão precisando de um decreto seu de cura. Clamamos pela multidão da tua misericórdia, intercedemos pelos enfermos. Oramos por aqueles que estão abatidos, cansados, estão desanimados na sua caminhada espiritual, que o Senhor dê um renovo, dê um ânimo, que essas pessoas possam crescer espiritualmente, que as chamas de Yeshua HaMashiach venham a queimar no coração dessas pessoas, dando alegria, dando tranquilidade, longanimidade, dando força, abençoando, dando, Pai, uma intensidade, uma alegria no serviço a Ti. Levanta, Pai, como diz o Sefer Tehillim, o livro de Salmos, Hashem, Tu és aquele que levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado para fazê-lo se assentar entre os príncipes do seu povo. Que o Senhor levante aquele que está caído, abatido, e que essa pessoa caída ela possa se assentar entre os príncipes do seu povo e possa ser abençoada por Ti. Oramos também pela provisão financeira dos nossos irmãos, que nunca falte provisão material, que o Senhor multiplique, que o Senhor dê o pão nosso de cada dia. Toma em tuas mãos todas as necessidades, tudo aquilo que de fato nós precisamos, e nós confiamos que Adonai tem o melhor para os seus filhos. Por isso nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, entregamos todas as nossas necessidades diante do teu alto e sublime trono, sabendo que tu és Av Harahaman, tu és um Pai da misericórdia, um Pai misericordioso para com os seus filhos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém. Meus irmãos, muito obrigado por esta live, por essa participação. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.